tarde a todas e a todos. Sou Rodrigo Nesme, trabalho na Cefanet, junto com meus colegas Juliana e Thiago, que já apresentaram no início do dia. Gostaria de iniciar também parabenizando a Kelly, dizer que para nós da Cefanet é uma grande honra e satisfação poder participar na correalização desse encontro. Espero que todos estejam aproveitando bastante, resistindo, como a Juliana já disse. Um pequeno alerta, o Danilo Doneda, que é um dos panelistas, ele está a caminho, ele está na sala ao lado, terminando um comentário, ele realmente não pode ser porque ele está falando nesse momento, mas ele está... Pedi para ele ligar o streaming, ouvir o que a gente vai falar aqui enquanto a gente espera ele, mas ele está a caminho. A gente vai ter o painel completo, só para vocês não acharem que está faltando realmente alguém. Então, esse tema desse painel é um tema bastante desafiador, eu fico muito feliz a gente poder ter a Isabela e o Danilo como representantes desse tema, nesse momento, pensando ainda, prospectando esse grande tema desafiador. Eu só queria fazer rapidamente breves comentários para que a gente pudesse amarrar isso com o que a gente discutiu o dia todo. A gente tem claramente esse discurso que a gente ouviu da colega do Unicef, do Ministério Público Federal, a própria Kelly, que evidentemente a gente toma muito cuidado com os dados que a pesquisa já apresentadas pelo CETIC, de diferenciar oportunidades de uso das tecnologias digitais, não significa imediatamente que elas produzem benefícios na vida das crianças e adolescentes. Da mesma forma, o fato de haver riscos não significa que eles produzem danos. E um dos maiores desafios que a gente tem, não só no tema que a gente vai tratar agora, mas nos outros todos que foram tratados, é justamente a gente conseguir dosar e equilibrar numa avaliação crítica o que efetivamente está sendo produzido de benefício e o que efetivamente está sendo produzido de danos. E mais do que eliminar risco ou simplesmente exaltar as oportunidades, é importante a gente criar mecanismos para concretizar esses benefícios e minimizar os danos. E isso é importante ter em mente também quando a gente for discutir brinquedos conectados, que é o nosso tema agora. E também outro tema que eu acho que vale a pena destacar, que a Gabriela trouxe, é a discussão dos 3 P's do trabalho com direitos da criança e adolescente, que acho que são fundamentais para entrar nesse novo tema do brinquedos conectados, internet dos brinquedos, que é o que é a proteção, né? A proteção já foi dita, só que, infelizmente, a gente ainda no Brasil pauta muito essa discussão em relação a crianças e adolescentes pelo P da proteção, que é fundamental, é indispensável, mas a gente não pode esquecer dos demais aspectos da Convenção dos Direitos da Criança, que envolvem a provisão de recursos, prover espaços, prover conteúdo, prover brinquedos também, que possam estar em sintonia com a proteção integral e com o desenvolvimento integral, mais do que apenas a proteção integral, porque inclui as liberdades, os outros direitos mais ativos. E a participação também. E aí, como correalizador, eu fazendo a autocrítica, a gente realmente precisa, no próximo, Kelly, trazer efetivamente adolescentes, pelo menos, e se não crianças, para estarem nas nossas mesas também. A gente já tinha pensado isso no ano passado, mas não conseguimos dessa vez, mas a gente reconhece que é vital trazê-los para o debate. Eu li uma notícia pesquisando para a nossa conversa de hoje, um garoto de 11 anos que fez uma invasão no seu próprio dispositivo, que era um ursinho conectado, e que apresentou isso num fórum de segurança digital. Um garoto de 11 anos que foi dar um seminário sobre vulnerabilidades técnicas de um brinquedo conectado na internet, e não só eles têm opiniões, mas eles têm soluções também para lidar com esse tema que a gente vai discutir aqui agora, e não tenho dúvida que esse P da participação direta de crianças e adolescentes tem muito que contribuir nesse espaço. Só que esses 3 P's, eles são muito fortes e importantes para combater um outro P, que esse P é o que talvez a gente mais tenha presente, como a gente acabou de ver no painel, que é o P do pânico. O P do pânico moral, que é tão persistente não só na imprensa, mas também em muitos trabalhos acadêmicos e até mesmo abordagens de pessoas muito bem intencionadas, pais, mães, professores e mesmo colegas nossos de ONGs, que a gente às vezes tenta atuar, e o pânico às vezes nos leva, como no caso do Baleia Azul, a caminhos não tão interessantes. Então, como me deram esses minutinhos para fazer breves comentários, eu já encerro só fazendo alguma provocação para a Isabela, pensando no tema específico, internet dos brinquedos, que muito além da questão da privacidade, acho que a gente vai poder ver isso aqui, eu acho que envolve desafios em relação a novos tipos de relacionamentos com brinquedos, mas não só apenas com brinquedos, novas relações com o brincar, o que não é pouca coisa. Automaticamente, essa nova relação com o brincar envolve novas relações de amizade. E é um desafio, porque a gente está falando de brinquedos, a própria relação entre o que é animado e inanimado,
a própria definição de animado e inanimado entra em conflito com alguns brinquedos muito interessantes e inteligentes também. Novas relações com o próprio corpo, mas também novas relações com os espaços. E aí a discussão dos espaços públicos e privados, quando você tem a maior praça pública do planeta, que é a internet, dentro da sua própria casa, na caixinha de brinquedos dos seus filhos, conectados ao mesmo tempo, que seja no banheiro ou embaixo da cama da sua criança, essa maior praça pública com corporações, governos e outras pessoas não tão conhecidas dentro da sua casa e dentro da caixinha de brinquedos dos seus filhos. Isso tem outras formas de relação com a informação, mas também novas relações de consumo, né? E acho que todos são temas bastante desafiadores e que nos levam a pensar, né? Essas novas formas de brinquedos e de brincar, uma nova posição, inclusive, de um debate público, né, das políticas públicas, também dos direitos da criança e adolescente. E a gente tem o privilégio de ter a Isabela, do Instituto Alana, com longa experiência nesse tema do brincar e do consumo de crianças e adolescentes, e também na experiência no Prioridade Absoluta, que é um dentre tantos projetos interessantes do Alana, e que também já tem prospectado aí esses desafios que estão chegando gradativamente ao Brasil, mas a gente fica muito feliz de poder antecipar parte dessa discussão antes mesmo do pânico estar instaurado no Brasil e mesmo antes desses brinquedos falarem português, porque é um tema importante, eles ainda não falam português brasileiro, nem português de Portugal, e é um tema interessante. Então, por favor, Isabela, com você a palavra. Obrigada, Rodrigo. É um prazer, é uma honra estar aqui pela segunda vez. O ano passado eu tive também o privilégio, inclusive, de dividir uma mesa com uma jovem, e que foi muito rico o debate no ano passado, e eu espero aqui conseguir dar conta um pouco, pelo menos, de todas essas questões que você traz, que são muito complexas e muito novas também para nós no Instituto Alana. Para quem não conhece, o Instituto Alana é uma organização não governamental, que existe desde 1994 e que tem como missão honrar a criança. Então, todas as nossas ações, os nossos programas, os nossos projetos, todos focam especialmente na criança, e quando eu falo em criança, eu estou falando da pessoa de até 12 anos de idade, que é como a nossa legislação conceitua a criança. E dentro do Alana, dentro do Instituto Alana, nós temos diversos programas, e um deles é, como o Rodrigo mencionou, o programa Prioridade Absoluta. E ele tem como missão informar, sensibilizar e mobilizar as pessoas para que sejam defensoras e promotoras dos direitos das crianças nas suas comunidades com prioridade absoluta. Então, é dentro deste programa, é no âmbito deste programa que eu estou aqui hoje para falar desse tema tão desafiador, a internet dos brinquedos, e eu vou tentar aqui trazer um pouco dessas discussões que existem a respeito desse tema, dos riscos e oportunidades, e que a gente consiga, analisando essas possibilidades de riscos e de oportunidades, trabalhar em benefício da melhor utilização desses brinquedos pelas crianças. Então, eu trago aqui, começo a minha fala, lembrando que a internet dos brinquedos, ela faz parte do crescente mundo da internet das coisas. Então, para quem está mais acostumado com essas discussões, a internet dos brinquedos é justamente uma parte, uma parcela do que a internet das coisas está nos trazendo, que é aquele conceito de conectar basicamente qualquer dispositivo à internet. Então, isso pode ser não só celulares, mas uma geladeira, um micro-ondas, enfim, tudo aquilo que nós hoje sabemos que já pode ser conectado à internet cada vez mais. Os brinquedos começam a funcionar da mesma forma. E aí uma conceituação que é importante, uma distinção que é importante fazer, apenas para a gente entrar no assunto, é a diferença entre os brinquedos inteligentes e os brinquedos conectados. Porque não necessariamente o brinquedo inteligente ele é um brinquedo conectado e vice-versa. Mas é importante que a gente saiba um pouquinho essa diferença, que os brinquedos inteligentes eles contêm os recursos eletrônicos e eles permitem a interação com o usuário. Então, ele faz uma interação com o seu usuário, no caso a criança, considerando que é um brinquedo. E o conectado, ele de alguma forma, ele está projetado para se conectar à internet e a servidores remotos que podem coletar os dados do usuário e alimentar, e esses dados, de alguma forma, serem alimentados a uma possibilidade de uma inteligência artificial do brinquedo. E aí essa interação vai ser ainda maior. E aqui, eu vou trazer alguns exemplos
alguns brinquedos. Esse, a gente pode dizer que ele é um precursor de um brinquedo inteligente, os famosos Tamagotchi. Enfim, ele começa essa história toda lá, muito atrás. Esse daqui também, a primeira versão dele também entra dessa primeira geração, e, aos poucos, eles vão cada vez mais sofisticando e aumentando essa possibilidade de interação e de conexão à internet, até chegar em alguns brinquedos que já são que já tem bastante recursos sofisticados, inclusive possibilidade de conexão direta à internet. Eu parei nessa lâmina aqui um pouquinho, só para chamar a atenção desse brinquedo. Lá na frente eu vou falar um pouquinho mais dele, porque ele é diferente dos outros. Aí eu volto um pouquinho para esse aqui. Ele tem um design completamente inovador no âmbito desses brinquedos conectados, no sentido de que ele é um brinquedo de madeira, que ele só tem 2 olhinhos e essa bolinha no centro, que é uma luzinha que faz, às vezes, de coração do boneco, e que ela brilha e ela de alguma forma, ela pulsa mais forte ou mais fraco, de acordo com a interação que os bonecos estão fazendo. E o que me chamou muito a atenção em relação a esse brinquedo, e eu posso falar um pouquinho mais lá na frente, é que, se vocês entrarem na página, na homepage desse brinquedo, o grande anúncio que se faz em relação a ele é de que ele é um brinquedo que leva a criança a possibilidade de brincar sem telas. E quando o Rodrigo me faz essa provocação sobre como que o Alana, qual que é a visão do Alana em relação ao brincar e como que a gente trabalha a questão do brincar, e, para quem conhece o nosso trabalho na área de educação do Alana, nós temos alguns filmes, alguns projetos, alguns programas nessa área. O Território do Brincar é um bastante conhecido entre os educadores. A gente sempre fala na importância de que a criança tenha, claro, contato com as telas, mas com parcimônia, mas que ela também tenha possibilidade do brincar criativo, do brincar livre, do contato com a natureza. E são exatamente esses valores que estão na homepage deste brinquedo. Então, ele traz, como valor deste brinquedo, a possibilidade dele garantir às crianças um brincar criativo, no sentido de que ele não está direcionando a brincadeira, e ele traz também na homepage a possibilidade desse brinquedo ser utilizado na natureza, de que as crianças estejam na natureza brincando com esse brinquedo, inclusive dando algumas dicas de como que esse brinquedo pode ser levado à natureza, como com esconde-esconde, porque geralmente eles são vendidos em pares, como gêmeos, e quando um se aproxima do outro, a luzinha pulsa mais forte, enfim, eles emitem algumas sonoridades. Então, é muito interessante como, de alguma forma, o próprio mercado começa a falar uma linguagem que é a linguagem de quem há muito tempo tem trabalhado o tema da infância, o tema do brincar, de uma forma completamente diferente, mesmo se tratando de um brinquedo que é conectado e que tem um caráter tecnológico bastante grande. Então, achei interessante chamar a atenção de todos vocês a respeito disso. Aqui é a boneca Keila, que já ficou bastante conhecida. Eu vou falar também um pouquinho mais do caso dela. É um brinquedo que se conecta por meio de Bluetooth, então, daí a foto, a imagem, sempre com um dispositivo junto. Aqui um outro brinquedo. Esses brinquedos, todos eles não, né, como o Rodrigo mencionou, eles não falam português. Então, todos eles falam, eles interagem com a criança, eles são smart toys, na medida em que como essa Hello Barbie, eles garantem essa interação com a criança e, por meio da inteligência artificial, eles vão se moldando, enfim, ao usuário. A Hello Barbie já é um brinquedo que tem uma conexão direta à internet, né? Então, ela capta um sinal de Wi-Fi, já podemos dizer que ela já tem uma tecnologia mais sofisticada em relação a isso. E aí a gente pensa, mas quais são os riscos, quais são os perigos, e sempre com atenção para que a gente não entre na armadilha de cair no pânico moral que o Rodrigo menciona.
Mas quais são os riscos? E aqui alguns dos riscos mais tradicionalmente apontados são esses, os perigos de hackers, né? Então, a falta, muitas vezes, desses brinquedos, apesar deles, alguns até terem uma tecnologia sofisticada, muitas vezes eles não têm certificados digitais, o uso de criptografia para que os dados sejam transmitidos ou mesmo armazenados. A questão da proteção de dados, essa é uma questão que ela atinge aqui o nosso assunto de brinquedos, mas ela é a grande questão hoje, inclusive do ponto de vista do que acontece com nós adultos, né? Como que esses dados são coletados, como que esses dados são armazenados, qual que é o uso que esses dados que está sendo feito pelos detentores desses dados, muitas vezes sem conhecimento do usuário que gerou os dados. Isso acontece, e a discussão aqui, eu imagino que deva ser a mesma que está acontecendo no ambiente adulto, aqui também com os brinquedos, né? Então, em uma certa medida, muito se questiona de como que esses dados são coletados, armazenados e utilizados em relação à segurança da criança, sob o ponto de vista de saúde, sob o ponto de vista de segurança física, mas existem vários outros usos e questões que precisam ser analisados, como, por exemplo, o uso desses dados para fins publicitários, né? Então, esses dados muitas vezes estão sendo coletados para que depois eles sejam utilizados por outras empresas para se fazer publicidade direcionada a essas crianças ou aos pais, enfim, de uma forma mais direta e mais assertiva em relação às necessidades individuais, né? Então, essa é uma grande discussão que toda a discussão que está acontecendo no âmbito da coleta e proteção de dados, que não é exclusiva de brinquedos, deve ser trazida para esse universo, né? Também aqui, pensando que muitas vezes o consumidor, e não vou nem dizer a criança, mas a família, os responsáveis, as mães, os pais dessas crianças, nem têm conhecimento de que isso acontece, ou como que isso acontece, ou quais eventualmente poderiam ser os prejuízos dessa coleta de dados. E aí, consequências sociais e culturais, que em alguns momentos são apontadas, como que, a partir do momento em que as crianças souberem que estão sendo, de alguma forma, entre aspas, vigiadas e tendo seus dados coletados, como que elas deverão se portar, inclusive frente a esses brinquedos que muitas vezes estão dentro das suas residências e dentro dos seus dormitórios e, de alguma forma, coletando dados da intimidade da família e das crianças. Então, como que essas crianças, futuramente, como que nós vamos ter uma sociedade que vai lidar com essa, de alguma forma, com essa autovigilância, né? Então, a gente vai, de alguma forma, mudar comportamentos. Isso, enfim, em algumas situações é apontado como um prejuízo. E aí a gente tem aqui o caso da boneca Keila, que foi, quem acompanhou isso, foi proibida na Alemanha a comercialização justamente sob o argumento de que ela poderia transmitir dados de forma despercebida, tornando-se uma ameaça à privacidade dos cidadãos. Então, essa foi a única argumentação, no sentido de que ela poderia, entre aspas, ser uma espiã, na medida em que poderia ser fácil a invasão, através do Bluetooth, de alguém, enfim, aquela boneca, e por meio dessa conexão, conseguir escutar a conversa da criança com a boneca. Então, essa foi a argumentação, ainda que a gente entenda que outras questões, como, por exemplo, a que eu mencionei, do direcionamento de publicidade, da venda, da utilização desses dados, poderiam ter sido levantadas. E aqui eu não tenho, enfim, eu trouxe só para mostrar um pouco a vocês, achei interessante isso, essas recomendações que eu encontrei. Como que as famílias e as mães e os pais poderiam, então, de alguma forma, se proteger em relação a essas questões, né? Então, a FBI faz essas várias recomendações às famílias, né? E aí a gente pode pensar sobre todas essas questões do ponto de vista, e eu imagino que o Danilo vai fazer isso em seguida, do ponto de vista legal, no âmbito da Constituição Federal, no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção dos Direitos da Criança, mas também
no caso no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, pensa como esse consumidor, mesmo as famílias, são vulneráveis na compra, na utilização desses brinquedos. Imagina a criança, nesse caso, seria hipervulnerável de saída. Mas, enfim, recomendações como apenas conecte e use brinquedos em ambientes com acesso confiável e protegido à internet Wi-Fi. Aí, aqui, mais recomendações. Leia atentamente as divulgações e as políticas de privacidade da empresa e de terceiros e considere o seguinte: se a empresa é vítima de um ataque cibernético, seus dados podem ter sido expostos, a empresa irá notificá-lo. Se as vulnerabilidades ao brinquedo forem descobertas, a empresa irá notificá-lo. Onde seus dados estão sendo armazenados? Quem tem acesso aos seus dados? E lá embaixo, certifique-se de que o brinquedo esteja desligado, particularmente aqueles com microfone e câmeras, quando não estiverem em uso. Enfim, use senhas de login fortes e exclusivas ao criar contas de usuário, forneça apenas o que é minimamente necessário. Enfim, a gente está falando de um brinquedo que pode ser usado por uma criança ainda muito nova. Mas nem tudo é risco, no sentido de que possa causar um dano, mas também muitas oportunidades podem vir, e acho que essa é a grande dificuldade do debate quando a gente fala de internet e crianças. E acho que esse é o grande dilema quando a gente discute, inclusive, possibilidades de regulação, no sentido de que a gente também sabe que esses brinquedos e as novas tecnologias elas vieram para ficar e, cada vez mais, elas vão estar presentes nos lares. Então, o que é importante é que a gente consiga, de alguma forma, estar preparado para isso, conhecendo as possibilidades que elas vão nos trazer. Então, aprendizado, criatividade, sociabilidade. E aí, o que os especialistas, enfim, mundo afora, eles trazem é de que esses brinquedos, justamente por eles terem essa inteligência artificial, eles terem essa possibilidade de interação, essa conectividade, eles têm o potencial e a possibilidade de gerar um aprendizado específico, um aprendizado que é moldado àquela criança, a usuária daquele brinquedo. Então, de alguma forma, as fronteiras entre o ensino formal e o informal, elas podem estar sendo, de alguma forma, borradas, no sentido de que esses brinquedos vão possibilitar que as crianças aprendam e coisas que talvez para elas fossem difíceis. Uma criança que tem uma dificuldade em determinada questão, ela pode se valer desse brinquedo. Esse brinquedo pode ser um grande auxiliador dela na aprendizagem. Então, aqui, esse é um documento que eu recomendo bastante, que trata desse tema da internet dos brinquedos, e ele traz a gamificação das experiências de aprendizagem, também contribui para borrar as fronteiras entre a aprendizagem formal e informal. É aqui que os princípios e elementos do design de jogos que entretêm e envolvem crianças são utilizados como caminhos para a aprendizagem das crianças. Vale dizer que muitos desses brinquedos conectados, ao serem conectados por meio de dispositivos diversos, tablets, telefones celulares, enfim, eles têm essas possibilidades de jogos que você faz junto com o brinquedo através desses dispositivos. Então, como conclusão, esse estudo diz, então, a internet dos brinquedos possui um grande potencial para estimular o desenvolvimento das crianças, mas esses resultados benéficos dependem significativamente dos usos atribuídos a recursos tecnológicos por pais, professores, educadores e outros cuidadores. Ou seja, o brinquedo sozinho não vai fazer isso. É importante que nós todos estejamos envolvidos nesse circuito de aprendizagem, de ensino às crianças e também de como que esses brinquedos estão sendo utilizados pelas crianças. E aí, eu só fazendo uma introdução aqui à fala do Danilo, lembrando que essa é a base do nosso trabalho dentro do Prioridade Absoluta, que nós temos no artigo 227 da Constituição Federal essa garantia de absoluta prioridade. Então, o nosso artigo 227 da Constituição, ele diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade todos esses direitos, que são direitos humanos, direitos garantidos, fundamentais às crianças e aos adolescentes. E vale dizer que em toda a Constituição Federal é somente nesse dispositivo, nesse artigo, que existe essa garantia de absoluta prioridade. Nenhum outro ente da nossa sociedade, além desses que estão elencados aqui, a criança, o adolescente e o jovem,
possuem essa garantia de absoluta prioridade na Constituição Federal. Até em leis infraconstitucionais isso é possível de ser encontrado. Mas isso traz à tona a importância que o nosso legislador e a nossa sociedade deu a esses entes, à criança, ao adolescente e ao jovem. Então, a importância que nós, como sociedade, e aí esse dispositivo ele traz não só esse conceito de absoluta prioridade, ou seja, de que a criança seja tratada em primeiro lugar na consecução dos seus direitos, mas também essa garantia de responsabilidade compartilhada. Não é só a família, não são só os pais, as mães e os responsáveis diretos pela criança que devem ser responsabilizados pela criança, mas todos nós. Então, nessa discussão que nós fazemos da internet, dos brinquedos e de tudo que diga respeito à criança, também no âmbito da internet, esse dispositivo legal ele deve ser observado, no sentido de que não são só os pais que devem ter a pressão de lidar e resolver e responder todas aquelas questões que eu trouxe aqui de uma forma ilustrativa para mostrar quantas seriam as questões e as coisas às quais a família deveria estar atenta, mas de como que nós, como sociedade, nós, organizações da sociedade civil, instituições do poder público, empresas, inclusive, como que todos nós temos responsabilidade em assegurar a proteção dos direitos da criança e a promoção dos seus direitos. Então, isso é muito importante, porque, senão, a gente, de alguma forma, acaba jogando toda essa responsabilidade no ombro das famílias, e que são também vulneráveis a todas essas questões, especialmente porque os pais, os responsáveis, os adultos de hoje, não brincaram com esses brinquedos lá atrás. Então, eles também são vulneráveis no sentido de que não entendem, muitas vezes, e não saberiam nem fazer as perguntas que deveriam ser feitas antes mesmo de serem respondidas. Então, achei importante trazer esse dispositivo, que é, na verdade, a base do trabalho do Prioridade Absoluta e que traz, de alguma forma, no direito, a nossa missão do Instituto Alana, que é honrar a criança. E eram essas as minhas contribuições, Rodrigo. Obrigada. Bom, eu tenho 1000 coisas para falar, mas eu vou respeitar meu papel de moderador aqui. Eu queria, talvez, a gente poderia abrir rapidamente algumas perguntas para a fala da Isa. O Danilo, eu estou acompanhando ele ao vivo aqui, ele já está terminando a fala dele ali, ele deve vir, mas acho que a gente poderia fazer um primeiro ciclo de questões. Eu tenho várias inquietações e questões também, mas poderia, talvez, colocar uma delas que, então, se ninguém tiver aí algum apontamento a fazer, mas pensando, Isa, durante o dia todo, né, a gente vem discutindo esses desafios, né, os desafios são muitos, e as respostas, como a minha colega Juliana comentou, não podem ser binárias, né, não adianta proibir, banir, como a gente incorpora isso de forma crítica. E pensando na esfera maior de política pública, né, um país, como a gente viu, temos mais de 23 milhões de crianças e adolescentes conectados. Esse tema da exposição, porque, como o Danilo acho que vai discutir, não é só uma questão de privacidade, de expor dados, porque a gente expõe dados, voluntária ou involuntariamente, no caso de expor dados, mas fico pensando o quanto esses brinquedos conectados com os algoritmos mais inteligentes, eles não só interagem com a criança, mas também nessa interação do brinquedo, o brinquedo pode, de alguma forma, prescrever comportamento à criança, sugerir condutas, sugerir interpretações de mundo. Eu fico pensando num dispositivo como o Aristóteles, que escapa um pouco do brinquedo, mas é tipo uma super babá eletrônica que filma, fotografa, grava áudio e controla iluminação e música do ambiente doméstico, mas é um aplicativo que os pais podem usar para controlar remotamente os movimentos do berço, a temperatura do quarto, e não precisar ir até o quarto da criança para poder, por exemplo, ninar uma criança que começa a chorar quando é bebê, mas ele tem incorporado também esse mesmo dispositivo de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, que a proposta é que ele se desenvolva como assistente pessoal da criança desde o berço. E aí eu fico pensando, em termos de regulação política pública, a gente tratar esse tema é muito desafiador, porque educar os pais é um desafio, vocês fazem isso na Alana, a gente faz isso na Cefanet também, mas pensar regulação que não seja apenas do ponto de vista de proibir, mas de criar um contexto para que a gente maximize benefícios
e minimize danos, do ponto de vista da política pública, aí eu faço a pergunta de como esse tema, por exemplo, está sendo debatido ou ainda não no CONANDA, por exemplo, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente tem um país que convive com dos mais diversos tipos de violência, muitos educadores aqui, né? A gente tem esse tema somado à violência contra professores, a violência entre alunos, o tráfico de drogas na escola, a gravidez da adolescência, enfim. São muitos temas urgentes e desafiadores, como a gente consegue pautar esse tema como um tema diluído entre os outros temas, que é prioridade absoluta e proteção integral, né? No CONANDA, os debates em relação a esse tema, você vê caminhos interessantes para, na política pública, levar essa informação, pelo menos, a escolas, pais, associações de consumidores? O Alana tem assento no CONANDA. Nós temos uma pessoa da equipe, a Thaís Dantas, que é a representante do Instituto no CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, para quem não conhece. E, de fato, Rodrigo, o CONANDA ele tem que lidar com todas as questões relacionadas à criança e adolescente no país inteiro, e são diversas as questões, os desafios, e enquanto nós estamos falando de tecnologia e de brinquedos conectados, muitos deles que ainda nem chegaram ao país, porque ainda nem falam o nosso idioma, nós temos ainda situações de extrema... crianças em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, cujos direitos fundamentais não estão sendo resguardados de forma brutal. Então, esse é um tema que ainda não chegou com força no Conselho, mas o desafio, eu imagino que o desafio de levar essa discussão também ao Congresso Nacional é enorme. Mas que, por ser, mesmo sendo gigante o desafio de levar isso ao Congresso, à Câmara dos Deputados, ao Senado, por conta de não se haver ainda uma resposta de qual seria a melhor saída e a melhor solução, eu acredito que nós não devemos não falar do assunto, mas, ao contrário, de levar essas discussões e de pautar o nosso legislativo e o executivo em relação a essas discussões, levando esses temas e promovendo eventos como esse, inclusive em Brasília. Acho que isso é muito importante e muito relevante. Quando a gente pensa nesses brinquedos como esse que você mencionou, que, enfim, que não é tão um brinquedo, é mais você mencionou uma assistente, alguma coisa assim, uma assistente pessoal. O que é importante que a gente preserve, que a gente discuta e debata, e especialmente quem está diretamente ligado à infância, quem atua na ponta, quem está com as crianças, é que a gente não pode perder de vista a importância do brincar livre, do brincar criativo, do contato da criança com a natureza, da socialização da criança com outras crianças. A gente sabe que, por exemplo, a escola é o segundo espaço de socialização da criança, que vem depois da família, e que isso, de alguma forma, seja mantido, seja preservado, e que os profissionais que atuam na área da infância tenham muito claro a necessidade de que, independente do uso da tecnologia, das telas e agora dos brinquedos conectados, que as crianças elas precisam disso, especialmente quando a gente está falando de crianças que estão na primeira infância, que elas precisam ter contato com o concreto, elas precisam pegar a terra na mão, elas precisam cair no chão, enfim. Muitas vezes enquanto a gente hoje já tem uma discussão, por exemplo, de se bebês devem assistir televisão ou não devem, enfim. Para além dessas discussões, o que é muito importante, que todo mundo concorda e todo mundo sabe que é essencial para o desenvolvimento infantil, é que a criança continue tendo contato com a natureza, que ela continue podendo brincar concretamente, não só através do uso de tecnologia. E essas discussões são essenciais para a gente discutir tempo ou proibições ou restrições, tempo de uso de telas ou não,
né? Se hoje a gente faz essa restrição, como que vai ser uma discussão em relação a um brinquedo que está conectado diretamente à internet? Mas a discussão antes não era recomendado, então, só 2 horas ou 4 horas, ou a criança com menos de tal idade não poderia ter contato com as telas, mas agora ela tem um brinquedo dentro do quarto dela que está diretamente conectado à internet, que é essa praça pública. Como que vai ser isso? Então, essa discussão precisa ser feita e todos nós, a sociedade, pais, professores, mães, enfim, responsáveis, precisamos estar atentos para esse novo mundo que chega e que é uma questão de tempo que todos esses brinquedos vão estar aqui no país e falando português e conectados com as crianças e como que a gente vai lidar com isso. Excelente. Alguma outra colocação do... Regina. A Regina, por favor, Regina. Eu queria aproveitar e acabei de receber a triste notícia aqui que o nosso colega Danilo está ao lado, mas ele ainda não terminou. E a gente está preocupado com o horário, a gente sabe o trânsito em São Paulo é bastante complicado. Eu queria convidar rapidamente meu colega Tiago Tavares, se ele puder fazer alguns breves comentários sobre o marco de proteção de dados pessoais, que é o que o Danilo falaria conosco, do ponto de vista da regulação. Se o Tiago pudesse contribuir, talvez, com algum comentário em relação a esse tema, para pensar a autodeterminação e outros desafios. Mas, por favor, Regina, enquanto o nosso colega toma posse. Rápido. Primeiro, agradecer a vocês dois pela ótima apresentação, especialmente a Isabela, entrando por um tema tão novo aqui no Brasil. E a pergunta, Isabela, vai no sentido de... Isabela e você também, Rodrigo, no sentido de saber, existiria da nossa parte a possibilidade de já ir preparando o terreno com pais e professores, não sei, campanhas ou algum tipo de seminário, coisas por esse viés, porque quando chegarem, já estão chegando, vai ser uma enxurrada, vai virar moda. Então, o que a gente já podia fazer, de certa forma? Eu fico pensando lá na TV Escola, a gente pode fazer algumas coisas interessantes, né? Campanhas, interprogramas, entrevistas, até séries a gente pode pensar, né? Então, eu queria ouvi-los a respeito de como é que vocês veem isso, como é que a gente pode preparar esse caminho. Obrigada. Por favor, Tiago, subir para nos ajudar a responder também. Eu sei que o Tiago também tem um compromisso, ele já nem poderia, na verdade, mas gentilmente acolheu para nos ajudar a concluir o tema também. O professor Danilo Doneda, meu grande amigo, que é, sem sombra de dúvidas, o maior especialista brasileiro em proteção de dados. Aliás, um dos autores do PL de proteção de dados que tramita na Câmara. Mas, na prática, nós temos 2 projetos de proteção de dados, um na Câmara e um no Senado. E há um debate agora no outro salão com um relator de um dos PLs e que foca não em questões ligadas a crianças e adolescentes, mas em questão de proteção de dados de uma forma mais ampla. Mas o que esse debate revela é que há uma necessidade de se pensar também em uma regulação para que os fabricantes desses brinquedos eles assumam compromissos em relação a que tipo de dado é coletado das crianças, como esses dados são armazenados, por quanto tempo eles serão armazenados e quem terá acesso a eles. E a Isabela destacou muito bem na apresentação dela que hoje esses brinquedos, que são muito engraçadinhos, né? Tem uns que são bem mimosos, mas eles podem ser extremamente invasivos, sobretudo porque os fabricantes eles vêm de um mundo que não é o mundo da tecnologia. Imaginem vocês que fabricantes de roteadores, às vezes, usam firmwares, que são chips que têm software embarcado, que vem com uma senha padrão, e essa senha você não pode nem alterar. Exemplo, câmaras de segurança fabricadas na China. Tem um fabricante na China, e isso foi discutido semana passada aqui no Fórum de CCITES, que é o Fórum de Centro de Tratamento de Segurança de Incidentes, que é o braço do NIC-BR que cuida de segurança. Essas câmaras elas vêm com uma senha padrão e gravada numa memória que é só de leitura.
Então, significa dizer o seguinte, que se você comprar uma câmera que você pode usar na sua casa, com uma câmera de segurança que você pode usar no seu condomínio, e você instalar essa câmera, qualquer pessoa que saiba a senha padrão, e para você descobrir a senha padrão, basta que você jogue a marca da câmera num buscador e coloque senha padrão, e você vai saber qual é a senha, você está abrindo a imagem da sua casa para qualquer pessoa que tenha interesse em saber, em conhecer as imagens que estão trafegando ali. Imagine isso de forma miniaturizada num brinquedo. Um brinquedo que responde, por exemplo, a comandos de voz. Um brinquedo que, para poder funcionar com reconhecimento de voz, ele precisa escutar o som do ambiente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aliás, é isso que está acontecendo com vários projetos de automação residencial. Eles instalam um dispositivo que capta a voz da pessoa 24 horas por dia, 7 dias por semana, para poder entender os comandos. Então, você está instalando uma escuta ambiental na sua casa. Ou seja, você não tem privacidade dentro da sua própria casa. E você compra isso e leva, e as crianças vão passar a usar como se fosse, né, algo divertido. Não é. É um instrumento de vigilância. Então, como é que você trata isso? Quais são os padrões mínimos de segurança? Teve um ataque recente de negação de serviço que usaram a chamada internet das coisas, usaram geladeira, usaram lâmpadas, ar-condicionado para deflagrar um ataque que comprometeu infraestruturas críticas de redes sociais, por exemplo. Então, vem um debate aí enorme nos próximos anos e que a gente ainda não está preparado do ponto de vista regulatório e legislativo. O Brasil ele não tem uma lei de proteção de dados. O Brasil discute uma lei e um dos autores da minuta desse projeto de lei é exatamente o Danilo, discute há pelo menos 8 anos. E isso não foi aprovado e, ao que me consta, ainda está longe de ser aprovado, porque existem grandes interesses conflitantes em torno da discussão desses projetos de lei. Então, é importante ficar atento a isso. Esse é um desafio muito grande nos próximos anos, e produzir informação e análises e debates qualificados sobre esse assunto é cada vez mais urgente e necessário. São os comentários que eu queria fazer de improviso aqui sobre o tema. Não preparei nada especificamente sobre essa questão, mas eu acho que também o tempo esgotou e, salvo engano, Kelly, eu não sei se você vai querer se juntar a nós aqui para o encerramento, porque eu acho que 17 horas... Mas tem uma pergunta ainda tem da a pergunta da Regina, e acho que talvez, por gentileza, antes da gente fazer o encerramento, a Isabela, por favor, puder fazer alguns comentários em relação à pergunta da Regina, que é muito bem feita e, por sinal, eu tomo a liberdade de rapidamente comentar que na Cefernet a gente já aposta, como você muito bem apresentou, Regina, a gente tem apostado todas as fichas em conectar a discussão de cidadania digital com a educação socioemocional. É pensar as competências não cognitivas, as habilidades não cognitivas, porque a questão que a gente está tratando aqui é identidade. A questão técnica, a questão jurídica são desafiadoras, estão sendo discutidas há 8 anos no seminário ao lado, e são enormes. Mas a nossa discussão aqui também é pedagógica, e é uma pedagogia que não passa do domínio da técnica, mas se o sujeito, e isso envolve as famílias também, educar as famílias para entenderem essa dimensão de formação da personalidade, da identidade, no sentido mais complexo da palavra. Porque aqui não é só uma questão de espionar a criança, não tenho nada a esconder, entre aspas, mas a questão é que a gente tem o cruzamento dos dados de longa data, você tem desde bebês, coleta massiva de dados da criança e prescrição de comportamento, sem contar em possíveis discriminações de comportamento, como alguns brinquedos que, por exemplo, não reconhecem faces negras, ou outros tipos de discriminações que o próprio brinquedo pode incorporar no seu algoritmo supostamente inteligente, mas é uma inteligência que reproduz violências
reproduz certas abordagens, e discutir violência, discutir ética, discutir formação do caráter, identidade e autonomia é o que precisa ser tratado, porque se os pais tiverem isso, os alunos tiverem isso, não interessa o nome do novo dispositivo. Essa é uma competência que é transversal e longitudinal, porque há alguns anos a gente discutiu o Orkut, mas o que interessa não é o Orkut, o Facebook, o Twitter, o que interessa é a apropriação crítica e cívica desses espaços. Então, a TV Escola tem feito já, a gente acha que pode antever, da parte educativa, é criar materiais de sensibilização de pais e educadores e dos próprios alunos terem um olhar crítico sobre como eles se divertem com o digital, né? E benefícios e oportunidades também diante de riscos. Eu acho que isso você já faz, a gente já faz. Eu acho que tratar esse tema nas pautas da escola, sem dúvida nenhuma, é de grande interesse público. Mas já falei demais, por gentileza, Isabela. A gente está falando da formação da subjetividade das crianças. Então, eu acredito que é um momento para todos nós que estamos interessados no assunto nos unirmos para falarmos mais desse tema, para levarmos mais informação. Acho que, em primeiro lugar, nós precisamos levar informação às pessoas, enquanto toda a discussão no âmbito regulatório continua acontecendo e todos os atores envolvidos continuam atuando lá, mas também levar informação à sociedade é essencial. E acho que tem uma questão que é muito importante também, é que a gente, de alguma forma, nós que estamos atuando e trabalhando nesses temas, a gente comece a brincar um pouco com esses brinquedos para entender como é que eles, de fato, funcionam no concreto, né? Então, acho que os próximos passos são comprar alguns brinquedinhos, levar para o escritório e entender como que eles vão reagir. Acho que isso é fundamental, essencial, para que a gente tenha mais informação para poder trazer essas discussões cada vez com maior profundidade e fazer isso pelo país inteiro. Então, toda a parceria é super bem-vinda e pode contar com o Instituto Alana. Obrigada. Tem mais uma pergunta? Licença, boa tarde. Eu quero agradecer a organização, o evento foi muito incrível, mas eu gostaria de trazer uma fala que pelo tema, né, exposição de crianças e adolescentes na internet. E hoje está em discussão um projeto de lei, que é o projeto de lei 7.553, onde eles querem autorizar a divulgação de imagens em televisão ou na internet de adolescentes acusados de cometer um ato infracional. A minha preocupação é que eles estão usando termos e fundamentos muito políticos, muito midiáticos, e a justificativa para isso também é um pouco muito midiática. E tem pouca técnica. A Comissão de Tecnologia foi favorável à divulgação dessas crianças, a Comissão da Família não foi favorável, então ainda estamos aguardando a CCJ. E eu estou vendo poucas pessoas que conhecem mesmo sobre o tema, técnicos, e a própria população mesmo, que não está tendo informação nenhuma sobre esse projeto de lei. E, se for divulgado, esses jovens, né, ficarão aí, da mesma forma que um nudes é vazado e fica marcado, também ficarão com as suas imagens marcadas, né, e, às vezes, são atos infracionais que nem sempre são tão graves assim, enfim. E aí eu gostaria de ouvir um pouco, principalmente o Instituto Alana, que tem uma atuação muito forte nessa proteção integral, se está sendo, né, com certeza deve estar tendo conhecimento desse projeto de lei, e se está tendo alguma atuação, e convidar também para a gente começar a participar desse debate, que ele está sendo feito, não está sendo informado, a população não está sabendo, e quando, né, for acontecer, a gente já vai estar expostos aí a várias violências. Obrigada. Infelizmente, nós vivemos um período de muitos retrocessos.
inclusive em relação aos direitos humanos de uma forma geral, mas inclusive em relação aos direitos de crianças e adolescentes. E esse é só mais um exemplo. A gente poderia aqui te listar uma série de outras propostas legislativas que estão em tramitação e que tentam, de alguma forma, mitigar direitos já consolidados em relação a crianças e adolescentes. Poderia falar sobre trabalho infantil, que de alguma forma está tentando ser relativizado. Enfim, esse é só mais um, infelizmente. São diversos os projetos de lei que tramitam na Câmara dessa forma e que estão avançando, e que as organizações todas de garantir e promoção dos direitos humanos de uma forma geral, direitos da criança, nós, como o Alana, existem outras diversas organizações que estão dentro do Congresso Nacional e que nós tentamos, cada um dentro da sua área de atuação, promover audiências públicas, conversar com os deputados, com os senadores, enfim, sensibilizá-los para essas discussões. Nós agora estamos à beira de uma votação sobre toda a discussão de redução da maioridade penal, enfim, que é também mais um exemplo desses retrocessos, e que, nesse caso, infelizmente, tem o apoio majoritário da população brasileira. Então, para aqueles que são interessados nessas discussões, o que é importante é que cada um de nós faça valer a sua voz, o seu voto, enfim, e que envie e-mails aos deputados e tente falar com eles e mostrar indignação e se juntar às organizações que estão atuando nessas esferas dentro dessas discussões específicas. Bom, boa tarde. Primeiro, parabéns pelo evento. Meu nome é Fernanda, eu faço parte da Ordem dos Passionistas de São Paulo da Cruz. Sou uma freira noviça, mas desde antes de eu ficar freira, eu sempre tive a minha pesquisa voltada, né? Hoje eu estudo Direito, minha primeira formação é Desenho Industrial, fiz uma pós em Tecnologia da Educação, mas na parte de Design Instrucional, e eu sempre fui para o lado dos direitos humanos. A observação que eu queria fazer foi que eu tinha feito com o Tiago, na parte do Baleia Azul, que foi uma observação que nós tivemos, inclusive nós, religiosos, não somente da Igreja Católica, mas de diversos outros, que nem os protestantes, é que a questão do tabu que gira em torno do suicídio. Uma coisa que eu gostaria de deixar recado para todos aqui, inclusive para vocês, de repente, desenvolver um trabalho, essa questão da desmistificação que existe atrás do suicídio. Muitas pessoas chegam dentro das igrejas com sintomas de suicídio, sintomas de depressão profunda, e eles chegam para a gente, assim, levam até padres exorcistas, pastores exorcistas. Então, assim, a gente tem que entender que temos alguns casos de pessoas que têm um certo discernimento como, por exemplo, na paróquia que eu sirvo, a gente teve o discernimento que nós temos, inclusive, na minha ordem, nós temos padres psicólogos, né? Então, alguns desses padres identificaram que não era caso de exorcismo, mas sim de passar por um psicólogo, psiquiatra, né? Usar a medicina. Mas o que a gente vê, infelizmente, culturalmente, né? Socioantropologicamente falando dentro do Brasil, por essa diversificação de religiosidade, muitos pastores, inclusive a gente vê vídeos na internet de pastores exorcizando pessoas que estão à beira do suicídio e que eles tratam como se fossem demônios que estavam possuindo aquelas pessoas. Eu trabalhei um tempo como voluntária na minha cidade, no interior, no CVV, e muitas pessoas que ligavam para lá e falavam que a mãe tinha levado até o pastor e não tinha saído o demônio deles. Então, assim, é só um tópico de chamar a atenção de vocês, assim, de todos que trabalham com isso, de que a gente precisa dar uma atenção maior sobre isso. Sobre a questão, nós estamos no mês de setembro, combate ao suicídio, então a gente olhar com essa atenção de todo o tabu, inclusive religioso, que gira em torno do suicídio. Obrigada.
Bom, a gente já está com o tempo esgotado, mas rapidamente destacar que esse é um comentário super importante, é o que minha colega Juliana, inclusive, é um dos tópicos que foi destacado na nota que a Cefernet fez sobre o tema. Inclusive, há um manual da OMS sobre divulgação do suicídio, porque há um equívoco também de achar que não se pode divulgar. Não é isso, a OMS é muito clara, é um manual muito didático, dizer, pode-se, deve-se falar sobre suicídio na imprensa, mas tem protocolos, tem o que não se deve fazer e o que é apropriado fazer, e isso é super importante, na internet isso se reproduz. E essas confusões, né, entre as funções e entre os sinais de sofrimento, e às vezes até na boa intenção acaba acontecendo muita tragédia, e é importante, por isso, usar os canais que já são consolidados, como o próprio CVV, ou os canais do Ministério da Saúde, nos CAPs, né, no Centro de Atenção Psicossocial, ou no canal de ajuda da Cefernet. A gente tenta justamente contribuir para que, antes de pautar o tema de forma equivocada, ter um pouco mais de sensibilidade para entender o fenômeno e não tratar, às vezes, um fenômeno com uma abordagem que é inadequada para aquela situação concreta. Então, é uma boa observação, a gente tem tentado trabalhar nesse tema, assim como os colegas do Jimmy Cuida têm trabalhado com todo cuidado para dizer, olha, é diferente um suicídio de uma situação, de um desafio que culminou na morte, e isso, inclusive, era importante ter protocolado nos institutos médicos legais, e é uma batalha que o Instituto faz, que é super importante, porque imagine para a família ter lá um atestado de óbito de suicídio, é muito diferente da realidade do que aconteceu, e isso tem implicações severas. Então, são temas tabu, mas a gente tem que falar deles, e eles deixam de ser tabu quando a gente fala, e é preciso falar com algumas orientações. Eu acho que já gostaria de aproveitar e em nome da Cefernet, meus colegas, a gente tiveram que sair um pouco mais cedo, agradecer a oportunidade, junto com a Kelly, com o Nick BR e o CGI, de poder fazer parte desse encontro. Agradecer a Isabela, que não só nessa mesa, mas já é desde a primeira edição, uma das pessoas e das organizações que apoiam a existência desse momento, e que realmente a ideia é que a gente tenha longa vida, Kelly, do evento, do seminário, do workshop, e que a gente possa, sem dúvida nenhuma, é uma das possibilidades de resposta a um tema emergente, que é a discussão. A gente vê ali o colega Danilo, mas infelizmente a gente não vai poder contar com ele. Os PLs estão sendo tratados, e o tema da proteção à privacidade de crianças e adolescentes nos brinquedos, mas em outros espaços, é uma pauta importante que está sendo discutida também pelos outros colegas. Agradecer a resistência, a oportunidade de todos vocês, e também os que ficaram online, algumas pessoas acompanhando online. A gente fica muito feliz. E eu tenho certeza que foi um dia de muitas provocações e de muitas possibilidades de novos caminhos sobre esse tema. Então, em nome da Cefernet, gostaria de agradecer novamente e passar a palavra para a Kelly para a gente encerrar essa jornada de hoje. Já caminhando para o encerramento, eu gostaria apenas de agradecer a presença de todos aqui, que ficaram arduamente até o final, ao Rodrigo, Tiago e Juliana da Cefernet, porque esse evento, desde a fase de programação, contou aí com a colaboração deles. Então, tudo isso que a gente realizou aqui foi com a ajuda deles, o conhecimento, né, o preparo, tudo. Todos os apoiadores são as pessoas, né, que tiveram suas entidades aqui representadas por algum palestrante, tá? Então, eles que realmente abrilhantaram esse evento, sem eles nós não conseguiríamos realizar todo esse debate. E o que eu peço é que vocês levem isso que foi debatido aqui para suas instituições, porque o objetivo não é acabar aqui. A gente não fez esse evento para durar 7 horas e a gente voltar a debater só o ano que vem. Não. É para plantar a sementinha aqui, para que a gente possa caminhar ao longo desse ano, debatendo esse assunto e levando a instrução para quem precisa. Então, para isso que a gente gasta as nossas energias para fazer esse evento. Seja através do âmbito acadêmico, né, projetos de pesquisa, dissertações, né, trabalhos de mestrado e doutorado, seja em instituições, sejam em outros guias, né, como a gente faz, seja na realização de palestras, de conversas, né, grupos focais, seja lá o que for. Mas que vocês levem tudo que foi debatido aqui para as suas instituições, para os seus ambientes, para que a gente possa aí realmente fazer um bom uso da internet, e cada vez mais a gente está debatendo assim, pontos positivos e não focando só em pontos negativos. Então, agradeço a presença de todos, encerro aqui o evento. A gente tinha muito mais a falar, mas, né, o tempo já se esgotou, e a gente continua aí através do site Internet Segura, com os materiais lá, e o site da Cefernet também tem bastante material para a gente consultar aí. Obrigada a todos.